Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero todos que sim, viu? Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, né? A gente viu nas últimas aulas assuntos relacionados à história da Educação Física a nível mundial e a nível de Brasil também. Hoje a gente já vai dar continuidade com outro assunto, né? Mas como é de praxe, antes do assunto a gente tem alguns avisos. Estou recebendo envio de atividades por parte de vocês de outras disciplinas. Eu acho que vocês estão se equivocando ou trocando os e-mails. Já recebi atividade de matemática, de geografia. Então, assim, hoje eu já mandei para o grupo que eu tenho com o representante de cada sala, com os líderes, aquele primeiro material que a gente viu, ensinando como é que envia e-mail, ensinando como é que consegue manusear o SIGEDUC. Então já coloquei no grupo dos líderes, eu acho que eles já devem ter passado para a sala de vocês. Se não passaram, ainda vão passar. Então é importante que vocês se atentem para quem está encaminhando aquele e-mail, porque às vezes você vai pensar que encaminhou para o professor correto, por mais que você tenha feito a atividade, ele nunca vai receber, porque você enviou errado, e você vai acabar ficando sem a nota, certo? Então é importante que vocês façam isso. Permaneçam atentos a essa questão para quem é o destinatário, para quem eu vou enviar, certo? Então, esse é o primeiro aviso. Oi? O senhor já mandou alguma atividade? É isso que eu vou falar hoje, eu vou disponibilizar hoje já. Seguindo, os avisos. Eu já encaminhei para os líderes tanto esse material do ensino de como enviar e-mail, como também manusear o SIGEDUC, como também já encaminhei as nossas primeiras aulas, que foi sobre a história da educação física. Então já encaminhei para o grupo dos líderes, como eu já falei, ou eles já enviaram para vocês no grupo do WhatsApp, ou ainda vão enviar, certo? Mas já enviei. Hoje, ao final da aula, irei postar no grupo dos líderes a atividade referente ao conteúdo História da Educação Física. Então vocês vão ter uma semana para me entregar. Eu vou disponibilizar hoje e vocês vão ter até a próxima segunda-feira para me encaminhar. Ah, professor, mas vai acontecer alguma coisa que eu não vou conseguir entregar no tempo hábil. Eu vou aceitar do mesmo jeito, mas segue aquela ordem de correção. Quem me entregou dentro do prazo vai ter uma correção X total. Quem me entregar fora do prazo vai ter uma correção Y, que não vai ser avaliada pelo total, certo? Então hoje, quando terminar a aula, já vou lá no grupo dos líderes, posto a atividade lá para eles postarem no grupo da sala de vocês, certo? O envio vocês vão me enviar por e-mail. Lembrando, na atividade, eu acho que são 3 folhas, mas a primeira folha é só instrução. Na primeira folha tem informando lá que cada sala de vocês tem um e-mail criado. Então o primeiro A é um e-mail, o primeiro B é outro e-mail e assim até o F. Então vocês vão enviar o e-mail o que faz referência à sua sala. Se por exemplo João Vitor Nunes é primeiro A, então quando ele preencher a atividade dele, concluir, ele vai enviar o e-mail para a turma do primeiro A. Se Osmar é o primeiro D, ele vai encaminhar a atividade dele para a turma do primeiro D. Então vocês enviam o e-mail de vocês apenas para a turma que faz referência à sua própria turma, certo? Então hoje, assim que acabar a aula, eu já disponibilizo essa atividade no grupo dos líderes e eles vão colocar lá para vocês no grupo da sala de vocês, certo? Permanece aquela mesma instrução do uso do chat, né? O uso do chat é apenas para interação com a aula, assuntos paralelos não é permitido. Uma insistência não seria legal, poderia ser até removido da reunião, conforme eu já fui instruído pela coordenação da escola. A lista de frequência também continua sendo somente no final da aula, certo? E para aquelas pessoas que não estão conseguindo entrar aqui na nossa sala de aula, por questões de limitação do Google Meet, volto a dizer que as minhas aulas são gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube, e lá o aluno ele pode ter acesso a qualquer momento. E questão de frequência é só comentar lá no vídeo o nome completo, a série e a turma, que aí dá tranquilo também. Isso, Osmar, hoje é a primeira atividade referente à aula de História da Educação Física. Quando terminar a nossa aula hoje, aí eu vou lá no grupo dos líderes, coloco a atividade lá para eles e eles botam no grupo de vocês de cada sala, certo? Ok?
Então vamos dar sequência. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que eu já falei? Então pronto, então a gente vai continuar com o nosso conteúdo programado. Chegamos agora a um assunto que a gente viu, né, dentro da história da educação física no Brasil, que a educação física ela foi usada de diversas maneiras e modos dentro do Brasil ou do mundo, seja como para fortalecer um exército, seja como fins de propaganda na televisão, seja como fins de qualidade de vida. Então assim, hoje a gente começa um assunto chamado Educação Física e Saúde. De antemão, antes de prosseguirmos, a gente vai ver um pequeno vídeo que vai tratar do que a gente vai comentar, né? E assim que concluir essa visualização do vídeo, a gente já começa a discutir sobre o conteúdo, certo? Qualquer dúvida pode chamar no chat. Vou apresentar o vídeo para vocês aqui. Franklin Silva. O nome do canal no YouTube está Franklin Silva. Estão conseguindo visualizar a tela do YouTube? Sim. Sim. Pronto, vamos lá então. Se porventura a tela ficar piscando é porque eu estou gravando a aula, certo? Mas não vai influenciar na nossa aprendizagem não. Vamos lá. O sedentarismo pode ser considerado um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de diversas doenças e lesões do nosso corpo. O corpo, na verdade, ele está projetado para se movimentar. O movimento ele é fundamental para manter as nossas condições diárias, para manter o nosso equilíbrio nas atividades do dia a dia. Os benefícios da atividade física, do movimento, são inúmeros, desde prevenção de lesões ou de doenças cardiovasculares, lesões neurológicas, até puxando mais para a minha área de atuação, para você manter o peso corporal, para você diminuir taxa de colesterol, para você manter os músculos fortes e, consequentemente, minimizar a sobrecarga nas articulações. Então, o oposto disso, ou seja, a falta de movimento, a falta de exercício físico, de atividade física, que isso se resume a essa palavra sedentarismo, pode gerar repercussões negativas em todos esses aspectos, em todos esses sistemas corporais que eu acabei de mencionar. O ideal é que você realize atividade física de 2 a 3 vezes por semana, por um período de no mínimo 30 a 40 minutos. Então o ideal seria que você encaixasse na sua agenda, na correria do dia a dia, na sua vida, uma atividade nessa frequência, seja caminhada, natação, hidroginástica, musculação, pilates, ou se você gostar de algum outro esporte, futebol, vôlei, enfim, você tem que achar a atividade física que te dê mais prazer, mas ela tem que ser feita de uma forma regular, como disse, 2 a 3 vezes por semana. Caso você não tenha essa disponibilidade, seja por trabalho, seja por problemas pessoais, mas você não tem a disponibilidade de realizar uma atividade rotineira, o que você pode fazer é introduzir atividade física no teu cotidiano, seja utilizando de uma escada em vez do elevador, seja fazendo uma caminhada até o trabalho, ir ao trabalho de bicicleta, enfim, você vai ter que introduzir no teu dia a dia. Mas deixo bem claro aqui que o ideal, segundo as normas aí de guidelines, né, as normas de publicações científicas que avaliam os benefícios da atividade física, o ideal é você parar
30, 40 minutos no mínimo para fazer atividade 2 a 3 vezes por semana. Inclusive tem alguns estudos que mostraram que o fato de você só caminhar, uma caminhada leve, bem como você utilizar uma atividade de alto impacto como saltos, não previne, por exemplo, doenças articulares no joelho. Que o ideal para você prevenir doenças em joelho e para prevenir doenças na coluna lombar, por exemplo, é que você realize uma atividade moderada, uma caminhada num alto nível, ou seja, numa velocidade alta, ou uma corrida de rua, que seja um jogging, não, um trote numa velocidade leve. Então essa atividade ela tem que beirar ali o limite. Ela não pode ser excessiva, porque vai ter problemas de sobrecarga nas articulações, mas também ela não pode ser uma caminhada apenas recreacional no parque. Você tem que tirar e ter um ritmo, você tem que ter um volume de atividade física para obter os benefícios dela. Bem, conseguiram entender qual foi a mensagem passada sobre o sedentarismo? Sim. Sim. Pronto, então aí a gente já... conseguiram ver direitinho ou teve algum problema na execução do vídeo? Pra mim aqui foi boa. Pra mim foi de boa. Certo. Suave. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui no chat o link do vídeo para quem não conseguiu ver na íntegra conseguir assistir. Então, o nosso assunto, como eu já tinha mencionado, ele vai falar sobre isso, né? Educação física e saúde. E nesse momento é importante a gente destacar a importância da atividade física, né? Então, a gente viu aí que existem estudos em que quando você não pratica uma atividade física de 2 a 3 vezes por semana, no mínimo, entre 30 e 40 minutos, você pode ser considerado uma pessoa sedentária, né? E sendo sedentário, a gente pode aí acarretar nossa saúde com vários e sérios problemas. Então, vamos começar a visualizar agora, a partir de então, algumas situações em que a gente pode estar sendo enquadrado, digamos assim, né? Se a gente não tiver uma atividade física praticada de forma contínua e regular. E daí isso vai provocar diversas modificações no nosso organismo, certo? Então vou compartilhar com vocês os slides para a gente começar a verificar. Só um momento. Consegue visualizar os slides já? Sim. Então vamos lá começar. Então, como eu já falei, o tema da nossa aula a partir de agora será Educação Física, Saúde e Esporte, certo? Então, esse link que está aqui na segunda página dos slides é o vídeo que a gente acabou de assistir, falando sobre a importância da atividade física, certo? E chegamos aí a situações, né? Modificações que podem ocorrer com o nosso organismo caso a gente se enquadre numa situação de sedentarismo, né? Então a gente aí vai conseguir destrinchar cada um item desse, certo? Vamos para o primeiro. Reduz as doenças cardiovasculares, ou seja, se eu faço uma atividade física, eu vou ter menos chances de adquirir esses tipos de doença. Mas o que são doenças cardiovasculares? Aí a gente vai ver a denominação aí, que é um conjunto de problemas que atingem o coração e os vasos sanguíneos e que surgem com a idade, normalmente relacionados a hábitos de vida pouco saudáveis, como alimentação rica em gordura e falta de atividade física. Então aí a gente consegue definir bem o que são doenças cardiovasculares, que vão estar ligadas ao coração e aos vasos sanguíneos. Mas quais são os tipos mais comuns de doenças cardiovasculares que a gente pode adquirir, né?
pressão alta, que é a chamada hipertensão. Nessa situação, vai ter uma elevada nivelatura da pressão arterial do corpo. E aí uma pessoa, após tornar-se hipertenso, ele tem que começar a tomar medicamentos para controlar, para não ter picos de pressão, certo? Insuficiência cardíaca, incapacidade do coração em bombear sangue de forma satisfatória para as demais partes do corpo. A gente sabe que o nosso coração ele funciona como uma bomba, onde ele vai estar bombeando sangue o tempo todo para o coração, para o corpo, para o cérebro, para qualquer parte dele. Lembrando que quando a gente faz alguma atividade física, a tendência é que essa bomba ela bombeie mais rápido, e aí o fluxo sanguíneo ele vai aumentar. Então o coração ele trabalhará mais rápido. E quando eu estou parado, estático, a tendência é que o coração ele bata o mais, digamos assim, normal possível, né? Nem moderado, normal, batimentos normais. Mas quando eu começo a me exercitar, o batimento ele vai acelerar e a bombeação do sangue também, certo? Infarto é quando há um bloqueio do fluxo sanguíneo, ou seja, não consegue chegar sangue ao coração para ele bombear. Algum tipo de bloqueio. E aí o que acontece? Há um infarto no indivíduo e ele morre, né, subitamente. A arritmia cardíaca é quando há uma alteração no batimento cardíaco. Ou seja, se meu coração bate a tantos batimentos por minuto, e depois eu começo a ver uma descompensação, bate uma hora bate mais, uma hora bate menos, eu posso ver aí que tem uma alteração nesse batimento. E aí eu posso já ter uma doença chamada arritmia cardíaca. Pode ser descompensada, acelerada ou lenta. Geralmente o nosso coração ele bate entre 60 e 100 batimentos por minuto. Então, quando está abaixo ou acelerado demais ou lento, aí pode ser considerado uma arritmia cardíaca. É comum a gente verificar isso aí em pessoas mais idosas, né? Não que não possa acontecer com pessoas mais jovens, mas a tendência é que pessoas mais idosas tenham esse tipo de doença. Aneurisma da aorta abdominal. Aneurisma é quando vai ocorrer o quê? Uma dilatação, vai aumentar a artéria aorta, que nessa questão aí é a nossa maior artéria, ou seja, é a principal do corpo, e nessa altura do abdômen. Então, na região do abdômen, essa artéria vai passar, e caso haja uma dilatação dela, ela fique muito grande, aí pode ocorrer o quê? Um aneurisma, que vai chamar aneurisma da aorta abdominal pela localização dela próximo ao abdômen. Cardiopatia congênita, né? Ocorre antes do paciente nascer. Caracteriza-se por qualquer alteração do coração e dos vasos, que já podem ser constatados no nascimento do bebê. Ou seja, quando o bebê já está sendo formado, já pode ser perceptível essa questão da cardiopatia congênita. Então o bebê ele já pode nascer com esse tipo de doença, certo? Então isso aí já vem desde o nascimento do bebê, essa cardiopatia congênita. Angina. Angina é um desconforto no peito, geralmente é uma dor no centro do peito, causado pela redução do fluxo sanguíneo. E aí esse tipo de doença ele vai ter como característica o surgimento após os 40 anos, né? Então não há grandes indícios de pessoas que tenham tido essa classificação de angina antes dos 40. Geralmente as pessoas começam a sentir esse tipo de desconforto no meio do peito após os 40 anos. E outro tipo de doença cardiovascular comum é a miocardite, né? Que é uma inflamação do coração. E aí você pode ter qualquer tipo de infecção em qualquer parte do corpo que poderá afetar o seu coração inflamando. Aí o médico ele vai diagnosticar o indivíduo, né, com miocardite. Então todos aqui são situações de doenças cardiovasculares em que uma pessoa está sujeita a adquirir, né, involuntariamente, justamente pela falta de uma prática de atividade física, né? E volto a lembrar que para que você consiga fugir desse caminho, você pode fazer uma atividade física 2 a 3 vezes por semana, 30 a 40 minutos por dia, certo? Então aí você consegue fugir desse quadro aí de doenças cardiovasculares. Item 2, melhora do condicionamento físico, né? Então assim,
O condicionamento físico é uma capacidade que o nosso corpo ele tem de resistir a desafios físicos na nossa rotina, seja numa ocasião ou algo inesperado. Ele limita-se principalmente a fatores relacionados à performance física, tais como resistência aeróbica e anaeróbica, força, velocidade, flexibilidade, potência e agilidade. Esses itens que eu mencionei por último, eles são chamados de capacidades físicas. A gente vai ver mais na frente qual a definição deles e como a gente pode encontrá-los, né? Adequando a nossa vida, né? Então, assim, quando eu digo que eu não tenho condicionamento físico, eu estou dizendo que eu não sou capaz de fazer aquilo, meu corpo não suporta aquilo. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, as 3 pessoas agachadas em cima de um caixote, é algo relacionado à resistência, você ficar aí por cerca de 1 ou mais minutos. Muitos não vão conseguir, porque os músculos inferiores das pernas, glúteo, vão começar a sentir. Vai começar a dar aquela dor tardia, queimação, e aí digamos que é um tipo de resistência. E quando a pessoa não consegue chegar ao objetivo, por exemplo, passar 1 minuto assim nessa posição, a gente fala que o condicionamento dela físico não está bem, não está legal. Então, no momento em que eu começo a fazer uma atividade física, eu começo a perceber que o meu condicionamento físico vai melhorar. Do mesmo jeito nessa primeira foto aí. Tem pessoas que não conseguem chegar até a ponta do pé, como essa mulher aí está fazendo. Que é o que chamamos de flexibilidade, que ocorre principalmente nas articulações do nosso corpo. Tem pessoas que não vão conseguir. Então, de acordo com que essa pessoa for fazendo alguma atividade física, principalmente alongamentos diários, todos os dias ela vai conseguindo pouco a pouco chegar e com um certo tempo ela vai estar conseguindo fazer esse movimento aí normalmente, esse movimento de flexibilidade, certo? Então, o item 2 a gente viu aí que a atividade física ela vai melhorar o condicionamento físico das pessoas. Item 3, influência positiva na parte psicológica do indivíduo. Professor, mas o que é que tem a ver? A minha atividade física, o que é que ela vai influenciar com o meu psicológico? Vamos lá. Primeira coisa, ela vai aumentar a sua autoestima. Se você estava se sentindo feio, para baixo, gordo, enfim, vários adjetivos negativos, no momento em que você começa a fazer atividade física, aquele sentimento negativo ele passa a virar um sentimento positivo. Você já vai começar a ver em você situações positivas, aumentando a sua autoestima, né? Vai diminuir a depressão, porque querendo ou não, quando você está numa situação de sedentarismo, há casos e relatos e estudos em que pessoas entram em depressão, né? Justamente por esse sentimento negativo. Então, a atividade física ela vai ajudar a diminuir esse aspecto de depressão. Vai manter a sua autonomia, ou seja, você vai ficar mais ativo para fazer tudo que estiver ao seu alcance. Vai reduzir o isolamento social, ou seja, quando você está mal com você mesmo, você só quer ficar no seu mundo, né? No seu quarto, por exemplo, longe de qualquer pessoa. No momento em que você passa a ficar, passa a fazer atividade física, esse isolamento ele não acontece mais, né? Você passa a socializar. Júlio César, vou não, Júlio, porque essa aula está sendo gravada, então ela fica toda na íntegra no canal do YouTube. Então aqueles que não conseguiram entrar na aula, eles vão ter como acessar essa aula mesmo lá no canal no YouTube, certo? Aumenta o bem-estar, ou seja, você vai começar a viver sentindo-se melhor, né, com você mesmo. E melhora a sua autoimagem, você vai começar a se achar mais bonito, mais forte. E vai aliviar o seu estresse, você vai passar a ter menos estresse, vai ter mais paciência com algumas situações. Além do mais, você vai ficar mais disposto a realizar atividades diárias do seu cotidiano. Então, a atividade física ela vai proporcionar todos esses itens aí que a gente discutiu agora. Então, ela sim também ajuda no psicológico de um indivíduo, né? Então, nesses aspectos todos aí que a gente acabou discutindo. O item 1.4, ele fala de aumenta a capacidade do transporte de oxigênio, né? Então, aqui eu trouxe uma explicação como ocorre a questão do transporte do oxigênio dentro do nosso corpo. Primeiro, ele é captado através dos pulmões, depois há um transporte dele pelo sangue, onde ele vai ser entregue aos tecidos, e aí os tecidos vão utilizar ele para uma respiração celular.
Então, todo essa parte de transporte aí, ela vai ser facilitada através de uma prática de atividade física. Então, aquelas pessoas que não praticam, eles vão ter mais dificuldade em captar o oxigênio, vão ter mais dificuldade em transportar o oxigênio pelo sangue para os tecidos e assim ser utilizado. Então, aquelas pessoas que praticam, eles vão ter essa questão de uma maior capacidade de transportar esse oxigênio e assim favorecer o funcionamento do nosso organismo, certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não. Pronto, então vamos seguir. 1.5. Tônus muscular. O que seria tônus muscular? Então, se eu praticar uma atividade física, eu vou ter o aumento do tônus muscular. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Vamos imaginar duas situações. Um cara que joga futebol e um cara que não faça nada de atividade física. Em termos de musculatura inferior, né? Glúteos, parte posterior e anterior da coxa, panturrilha. Então a gente vai perceber que aquela pessoa que joga futebol, ela vai ter as pernas mais torneadas, digamos assim, mais musculosas. Aquela que não joga vai ter mais uma musculatura flácida, né? Uma musculatura que não é visivelmente a questão da musculatura. Então, o tônus muscular é isso. É quando você tem você consegue enrijecer a musculatura de determinado órgão, né? Parte do corpo. Então, por exemplo, essa pessoa que joga futebol, pelo fato de praticar muito o esporte, treinamentos com músculos inferiores, ele vai enrijecer aquela musculatura específica das pernas e aí ele vai ter um aumento no tônus muscular. Já quem não pratica não tem como aumentar esse tônus muscular. Não tem esse incentivo na musculatura para que chegue a virar um tônus muscular, certo? Então, em outras palavras, o tônus muscular é isso aí, é o enrijecimento da musculatura de alguma parte do corpo, certo? Aí tem 3 descrições, mas pode ser que vocês se atrapalhem, mas o tônus quer dizer isso. Enrijecimento de uma determinada musculatura do nosso corpo, através de atividade física. Outro item que vai melhorar a questão da atividade física, né? Melhora da postura. Vão ter pessoas que vão ter essa curvatura aqui com inclinação para frente. Outros vão ter a caixa torácica, a inclinação para frente. Outros vão ter ombro retraído, né, o ombro caído. E essa leve curvatura nos joelhos. E daí, esses 3 tipos de situações, eles podem ser resolvidos mediante uma prática de uma atividade física qualquer. Até mesmo uma caminhada, uma corrida, alongamentos. E aí a gente poderia chegar nesse quarto exemplo aí, que seria uma melhor postura. Então aí a gente tem 3 tipos de situações em que a gente particularmente deve conhecer pessoas nos 3 tipos de exemplos, né? E aí eles podem sim realmente ter uma melhor postura depois que começarem a fazer a prática de uma atividade física, ou até mesmo buscar um acompanhamento médico, né, em termos de ergonomia. Mas simplesmente com uma atividade física e uma questão de alongamentos, ele já pode sim melhorar a sua postura. Ah, professor, mas por que a gente costuma ficar dessa forma aí, como exemplo aí? São situações cotidianas suas que você está acostumado a ficar, a forma de como você sentar, a forma de como você deitar, algum desconforto que você tenha, e aí você tende a ficar muito naquela posição e aí vai acostumando ao corpo a ficar. Mas não é irreversível, né? Basta apenas você começar a buscar mudar, né? A mudar esse hábito aí, sempre se atentar como você vai estar sentado, como você vai estar deitado, a forma como você vai estar. Então, isso aí é uma forma bem fácil de reverter a situação. Chegamos aí a um outro item muito importante que é comum do nosso dia a dia, principalmente quando a gente vai fazer exames de sangue, né?
quem faz atividade física, ele vai ter aí um ajuste do colesterol no sangue. A gente tem um chamado colesterol total, que é uma visão geral do colesterol no corpo. Temos o colesterol ruim, que chama LDL, e colesterol bom, que chama HDL. Eles todos estão presentes no nosso corpo. Então, quem faz atividade física vai ter uma diminuição desse colesterol ruim, o LDL, e vai ter um aumento do colesterol bom, HDL. Então, definição. O que seria o colesterol ruim? É ele quem forma as placas nas artérias e vai causar endurecimento e estreitamento. Então, na primeira imagem aí, a gente consegue ver uma artéria. Dentro da artéria tem as bolinhas amarelas, que são o colesterol ruim. De acordo com que você não vai fazendo atividade física, a tendência é que o fluxo sanguíneo diminua, né, na artéria, e consequentemente o colesterol ruim ele aumente, né? As bolinhas vão chegando, se amontoando, ao ponto em que vai estreitar a passagem do sangue, podendo até aí, entupir uma artéria. Já se você faz atividade física, você vai ter um aumento aí de HDL, que é o colesterol bom. O HDL ele tem como principal objetivo ajudar a manter as artérias limpas e livres das placas. Ou seja, quando você fizer atividade física, o HDL vai vir nas artérias tentando limpar o caminho para que o sangue possa passar sem nenhuma obstrução. Mas se você não faz atividade física, a tendência é que o LDL domine a situação, né? Conseguindo aí formar placas dentro da artéria, impedindo o fluxo sanguíneo, certo? Então, aí a gente tem uma definição aí do que seria o colesterol bom e o colesterol ruim. E fazendo atividade física, vamos ter mais o bom, consequentemente, do que o ruim, certo? Outro item, auxilia no emagrecimento, né? O que a gente chama de redução alimentar. Muita gente é classificada hoje em dia como obesidade. Obesa, né? E a obesidade hoje ela está presente em todos os níveis da nossa vida, seja da infantil até a questão acima dos 60 anos. Então a gente vai encontrar obesidade nesse tipo de público, ou seja, em todos. E temos aí várias situações que vão nos auxiliar, né? A gente vai ter uma prática de atividade física para emagrecimento, professor? Vai ter uma prática de atividade física para ganhar massa muscular? Vai. Ou seja, temos vários tipos de caminhos que podemos seguir para chegarmos a um objetivo. Porém, para quem é obeso e está buscando emagrecimento, a atividade física por si só não vai funcionar se não estiver associada a uma reeducação alimentar. Isso aí você pode e deve fazer acompanhamento com um nutricionista que vai conseguir mostrar a você o caminho da alimentação a ser seguida e a questão da atividade física, um profissional da educação física. Então aí juntando as duas situações, atividade física com reeducação alimentar, você vai conseguir ter esse encaixe e obter melhores resultados. Se você seguir apenas não vai ter um resultado tão significativo. Por exemplo, se você tem um quadro de obesidade e vai apenas reeducar alimentarmente, então o que é que vai acontecer? Por não fazer atividade física, você vai ficar, por exemplo, com excesso de pele, você vai ficar com pele flácida, a sua musculatura não vai ter um tônus muscular. Então, se for por um lado somente da alimentação. Se for apenas pelo lado da atividade física, você vai estar lá suando, gastando calorias, mas em compensação, quando chegar em casa, vai comer o dobro de calorias que você gastou. Então, não vai conseguir chegar a um resultado satisfatório. Aí chegou aí no chat Nicolas e Osmar. Falam que comem muito, mas não conseguem engordar. Temos situações também assim. Nesse caso, o que é aconselhado? A procurar um nutricionista, né? Ele vai passar para você uma dieta hipercalórica. Professor, o que é hipercalórica? É uma dieta rica em calorias, em que vai lhe ajudar a ganhar peso. As pessoas que fazem tratamento para emagrecer, elas fazem uma dieta hipocalórica. O que é hipocalórica? Uma dieta com alimentos com baixa caloria. E para quem quer ganhar peso, é hipercalórica, uma dieta com
alto índice de calorias. E daí, de acordo com esse cardápio que ela passar, você já vai começar a ter esse ganho de massa, né? Logicamente que também auxiliando com atividade física. Rebeca: professor, eu sou magro e também não consegui ganhar peso, mas depois que entrei na academia ganhei peso rápido. Exato. É a questão da atividade física proporcionar o aumento de massa magra, né? Então, o aumento da massa magra, ele está ligado diretamente à atividade física. Você não tem como ganhar massa magra se você não faz nenhuma atividade física. Ao contrário, você vai ganhar massa gorda por não fazer atividade física e apenas se alimentar, certo? Então, assim, quem tem problemas com peso, seja muito magro ou muito gordo, a tendência é que primeiramente vai procurar um nutricionista, certo? Para aí ele fazer um plano alimentar, seja um plano hipocalórico ou hipercalórico, e associá-lo a uma atividade física, né? Então vão ter pessoas que vão ter ganhos rapidamente e vão ter pessoas que vão demorar, mas aos poucos eles vão ganhar essa questão de peso aí, né? Esse peso muscular, ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Ok, seguimos. Pressão arterial, a gente comentou isso lá no início, que é o que a gente chama de hipertensão, pressão alta, né? Então, quais são as causas que podem levar uma pessoa a ter hipertensão? Primeira, hereditariedade. Se você tem pai, avô, avó, algum tio, alguém na família que sofre com esse tipo de comorbidade, né, com a hipertensão, há uma tendência que você venha a sofrer. Obviamente que você pode fugir disso. Mas se você tiver uma vida acomodada, uma vida sedentária, a tendência é que você aflore no seu organismo essa questão hereditária da hipertensão. Pessoas que têm o quadro de obesidade, seja obesidade 1, 2 ou 3, elas também podem desencadear a hipertensão. O estresse também é um item que vai desencadear. A alimentação não saudável e o excesso de sal. Então, vocês que comem muito sal, de antemão já liguem o alertazinho aí de vocês, que pode desencadear uma hipertensão arterial, né? Professor, mas qual é o nível de pressão normal para que a gente tenha? 12/8. Então, quando vocês forem, por exemplo, a um hospital, a uma farmácia que pedir para verificar a sua pressão, e vocês... deixa eu só aceitar aqui. E vocês virem que a sua pressão ela foi 12/8, então tranquilize-se que ela está normal, certo? Então, como eu posso ter uma pressão normal? Acompanhamento médico, fazer atividade física, redução do sal, alimentação equilibrada, controle do seu peso e medicamento se for prescrito, né? Se você já tiver aí sendo acompanhado por um médico, então você já vai fazer uso de medicamento para controlar, justamente para não ficar uma situação tão grave. Alisson: como tudo, sem sal desde pequeno, porque minha mãe tem hipertensão. Pronto, show de bola. Então a sua tendência é que você não consiga adquirir através desse meio, né, do sal. Mas aí, como você tem familiares que já são diagnosticados com hipertensão, então a tendência, pela hereditariedade, que você possa ter. Mas aí, se você fugir da questão de obesidade, estresse, alimento não saudável e manter-se longe desse excesso de sal, você aí vai estar fugindo também dessa questão de adquirir uma hipertensão, certo? Item 10. Aumenta a amplitude dos movimentos de articulação. Aí a gente tem alguns exemplos em que, por exemplo, nessa primeira figura aí, uma mulher abrindo escala. Obviamente que muita gente não tem essa facilidade, né? Abrir... 9h25, professor. Oi? 9h25 a lista de frequência. Certo. A aula vai até 9h30, já vou disponibilizar, só um momento. Então, vamos finalizar só nesse item 10 aqui. Então, assim, a flexibilidade é a nossa capacidade física em que vai ser desenvolvida de acordo com a amplitude dos nossos movimentos, certo?
Então, se eu tenho uma amplitude alta, boa, eu vou conseguir fazer vários movimentos que vão exigir a flexibilidade, certo? Como por exemplo, se eu estiver em pé e tentar tocar a ponta do pé, alguns vão conseguir tocar, outros não. Então aí a gente tem uma situação de flexibilidade. Então se eu faço atividade física, se eu faço pelo menos alongamentos diários, eu posso aí acostumar o meu corpo a tentar ter uma flexibilidade maior e aí eu vou conseguindo. Então aí com a atividade física eu vou estar aumentando a amplitude dos meus movimentos, certo? Então, paramos a aula aqui hoje, certo? No item 10. Próxima aula a gente dá continuidade. Vou disponibilizar agora para vocês no chat a lista de frequência. Vou também, assim que encerrar a nossa aula aqui, vou disponibilizar no grupo dos líderes a atividade que vocês terão o prazo de uma semana para me entregar, ou seja, até a próxima segunda-feira, certo? E qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Lembrando que na atividade são 3 folhas, se eu não me engano. A primeira folha são orientações. Leiam as orientações e encaminhem a atividade de vocês apenas no e-mail que faz referência à turma de vocês. Não encaminhem para outras turmas, porque senão vai ocorrer aí algum desencontro de informações e você pode ficar sem nota, certo? Só um momento enquanto eu vou disponibilizar o link da frequência. Pronto, a frequência está aí. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenha sido proveitosa. Agradeço a participação de todos. E espero todos novamente na nossa próxima aula na segunda-feira. Gratidão a todos e bom dia e bom restinho de aula. Isso, Jennifer. Na atividade vai ter tudo lá explicando. Inclusive nas orientações tem até o link do canal para quem não conseguiu ainda ter acesso a nenhuma aula, certo? Ok, até mais, professor. Até mais, Fábio. Pode sim, Matheus. Até a próxima aula. Valeu, professor. Professor, Oi, Osmar. quem não conseguiu entrar na aula, posso mandar o negócio do Forms, a frequência? Não, a frequência é só para quem está aqui. Quem não assistiu a aula aqui, vai assistir a aula lá no YouTube e lá é que eles vão colocar a frequência, certo? Tá certo, obrigado. Tchau. Tchau, Osmar. Até mais, pessoal. Ei, você, Oi, é João. normal antes do cara tá fazendo academia, tipo, antes do Natal, né? Quer dizer, o cara faz academia e tal, perde, ganha uns quilos, sei lá, massa. Beleza. Mas depois do Natal, ano que tem o quê? O banquete todo do Natal e ainda do Ano Novo, é normal ficar com o mesmo quilo depois na academia? Pode ser explicado pela sua questão de gasto de caloria, né? Por mais que você tenha, digamos assim, comido muito nesse período de Natal, Ano Novo, mas aí se você tiver tido um gasto calórico tão alto quanto a ingestão das calorias que você teve, aí será possível sim, manter esse peso, né? Mas se você comeu muito e não gastou aquela quantidade de calorias total, aí a tendência é que você vai acumulando tecido adiposo, que é a gordura, e o lugar que você vai ver primeiramente no seu corpo é na região abdominal. Então se você perceber que sua região abdominal, a famosa ponchete, está começando a crescer, é porque você está comendo mais do que fazendo atividade física. Era isso que eu tava percebendo mesmo, só que eu só tava estranhando porque tava, tipo, eu fazia academia, eu fiquei por 3 semanas com o mesmo quilo, exatamente o mesmo quilo. Certo, pronto. Na questão da atividade física em academia,
você só vai começar a ver resultado em você com 90 dias. Estudos aí comprovam que cerca de 90 dias é quando a gente vai começar a notar no nosso corpo diferenças para mais, né? Se você, por exemplo, tem um quadro de obesidade, você vai conseguir enxergar uma questão de emagrecimento. Se você tem um quadro normal que quer hipertrofiar, você vai começar a ver que você está mais definido, ganhando massa muscular. Então, dentro de 90 dias, através de estudos, foi percebido isso, que a gente começa a verificar mudanças no nosso corpo nesse período. Antes disso, a gente não consegue ver. Possa ser que uma pessoa que está olhando de fora, você está ficando legal, você está ficando forte. Eles conseguem ver primeiro porque é um olhar de fora, eles não têm costume de nos olhar todos os dias. Mas a gente que se olha no espelho todo dia, a gente não consegue ver esse resultado rapidamente. Só mesmo com uns 3 meses ou mais. Ah, tá. Tá bom, então. Era só isso. Valeu. Tchau, João.